Era então Jefité, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara, ou seja, era o pai de Jefité. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefité e lhe disseram: não herdarás na casa do nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença dos seus irmãos, habitou na terra de Tobi. Homens levianos se ajuntaram com ele, e com ele saía e vivia. Passando algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Fala comigo assim: o tempo passa. Quando pelejaram, foram os anciãos de Israel, de Gileade, buscar Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté: vem e sê nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém, Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura não me aborrecestes a mim, e não me expulsastes da casa do meu pai? Por que, pois, vinde agora que estáis em aperto? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: por isso mesmo, porque estamos em aperto, tornamos a ti. Vem, pois, conosco, combate contra os filhos de Amon, sê nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: se me tornardes a levar para combater com os filhos de Amon, e o Senhor os der a mim, então vos serei por cabeça? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós e nos castigará, se não fizermos segundo a tua palavra. Então Jefté, com os anciãos de Gileade e ao povo, pôs-se por cabeça, chefe sobre si. E Jefté proferiu todas as palavras perante o Senhor em Mispa. Enviou Jefté ao rei dos filhos de Amon, dizendo: que há entre mim e ti, que viestes a mim pelejar contra a minha terra? Respondeu o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefté: e porque subindo Israel do Egito, me tomou a terra desde Arnon até Jaboque, e ainda até o Jordão, restitui a mim agora pacificamente. Porém Jefté tornou a enviar mensageiros aos reis do filho de Amon, dizendo-lhes: assim diz Jefté: Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon, porque subindo Israel do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou a Cádiz. Então Israel enviou mensageiro aos reis dos Edomitas, dizendo: rogo-te que me deixes passar pela tua terra. Porém o rei dos Edomitas não lhe deu ouvidos. A mesma coisa mandou Israel ao rei dos Moabitas, o qual também não lhe quis atender. E assim Israel ficou em Cádiz. Depois andou pelo deserto, rodeou a terra dos Edomitas e a terra dos Moabitas, chegou ao oriente da terra deste e se acampou além do Arnon. Por isso, não entrou no território dos Moabitas, porque Arnon é o limite deles. Mas Israel enviou mensageiros a Seom, rei de Amorreu, e rei de Esbom, e disse: deixa-nos, peço-te, passar pela tua terra até o meu lugar. Porém Seom, não confiando em Israel, recusou deixá-lo passar pelo seu território. Pelo contrário, ajuntou todo o povo e se acampou em Jaza, e pelejou contra Israel. O Senhor, Deus de Israel, entregou Seom e todo o seu povo nas mãos de Israel e os feriu. Israel desapossou os filhos, os amorreus da terra que habitavam. Tomou posse de todo o território, desde o Arnon até o Jaboque, desde o deserto até o Jordão. Assim, o Senhor, Deus de Israel, despossou os amorreus ante o seu povo. E pretende tu ser dono dessa terra? Não é certo que aquilo que Quemos, teu Deus, te dá, consideras como tua possessão? Assim possuiremos nós o território de todos quantos o Senhor nosso Deus expulsou diante de nós. És tu melhor do que o filho de Zibor, Balaque, rei dos Moabitas? Porventura contendeu este algum tempo com Israel e o pelejou alguma vez contra ele? Enquanto Israel habitou 300 anos em Esbom, nas suas vilas, em Aroer e nas suas vilas, em todas as cidades que estão ao longe do Arnon, porque vós, amonitas, não as recuperastes desse tempo? Não sou eu, portanto, que pecou contra ti? Porém tu fazes mal em pelejar contra mim? O Senhor é que o juiz julgue entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. Porém, os filhos de Amon não lhe deu ouvidos à mensagem de Jefté. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté,
atravessando por Gileade, Manassés, passou até Mispa de Gileade, Mispa de Gileade passou até os filhos de Amon. Fez Jefté um voto ao Senhor e disse: se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa sair ao encontro, voltando eu vitorioso aos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. Assim, Jefté foi ao encontro dos filhos de Amon, combater contra eles. O Senhor entregou nas mãos de Jefté. Este derrotou desde Aroer até a proximidade de Minite, 20 cidades ao todo, até Abel-Querarmim, e foi muito grande a derrota. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, saiu sua filha ao encontro com adufes e danças, e era filha única, não tinha ele outro filho nem filha. Quando viu, rasgou suas vestes e disse: ah, filha minha, tu me prostras por completo, tu passastes a ser a causa da minha calamidade, porque fiz volta ao Senhor e não tornarei atrás. Então ela diz: pai, fizeste volta ao Senhor, faze, pois, de mim segundo o teu voto, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais o seu pai: concede-me, deixa por 2 meses, para que eu vá, desça pelos montes, chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. Consentiu ele: vai. Deixou-a ir por 2 meses. Então se foi ela com as suas companheiras. Chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim de 2 meses tornou para o seu pai, o qual lhe fez segundo o voto que lhe foi proferido. Assim ela jamais foi possuída por homem nenhum. Daqui veio o costume de Israel, das filhas de Israel saírem por 4 dias, de ano em ano, a cantar a memória da filha de Jefté, o gileadita. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, que nos encanta, nos alimenta com tanta revelação que tem aqui dentro. Nós te agradecemos por estarmos aqui, Senhor Deus, ó Pai, nessa noite. Oramos para que teu espírito de revelação, de sabedoria no pleno conhecimento do Senhor seja derramado sobre as nossas vidas. Transfira o que está em teu coração para o nosso coração, o que está na tua mente para a nossa mente. Fala conosco aqui, Senhor Deus, ó Pai, em nome de Jesus. A história de Jefté é uma história que todos nós conhecemos, e eu não quero começar ela do início para o fim. Eu quero começar ela do fim para depois a gente ir para o início. O fim da história de Jefté não é um fim muito bom, não é uma coisa assim muito agradável, que qualquer um que é pai gostaria de terminar dessa forma, vendo a sua filha ser totalmente envolvida em uma situação em que ela não tinha nada a ver com isso. Afinal de contas, uma jovem, que a Bíblia relata que ainda era virgem, e como todo jovem, toda jovem, a expectativa e a esperança do futuro é uma coisa óbvia. A expectativa de casar, a expectativa de ter a sua carreira, os seus filhos, a sua casa, a sua família, principalmente numa sociedade daquela época que valorizava tanto assim o papel da mulher como mãe de muitos filhos, e daquela que seria a matriarca de uma família junto com o seu esposo. Enfim, uma jovem que tinha todo o futuro pela frente, e que ela começa a se encontrar com a sua trajetória, e que ela não teve culpa, ela não tinha nada a ver com a história do seu pai, ela não tinha nada a ver com o que aconteceu, ela muito menos tinha alguma coisa a ver com guerra, com batalha, com aquilo que estava acontecendo entre os filhos de Moabe e os filhos de Israel. Ela era simplesmente uma jovem, ela era simplesmente uma pessoa que tinha o seu futuro, que tinha os seus sonhos, que tinha os seus projetos, como qualquer jovem que nós conhecemos e que transita aí conosco durante os dias, seja na família, no trabalho, na igreja e em qualquer lugar que a gente possa imaginar. Mas a história dessa jovem é tragicamente interrompida por consequências da sua família. A história dessa jovem é totalmente comprometida por consequências de um histórico familiar pesado, e que ela, como eu já disse, não tinha culpa de nada e não tinha nada a ver com isso, mas sofreu as consequências de situações de pessoas inconsequentes. E muitos de nós, irmãos, nos deparamos com esse tipo de situação. Ela sai pelos montes, vai chorando a sua virgindade, ou seja, não tinha como agora casar, não tinha como constituir uma família, não tinha mais como ter filhos, não tinha mais como sonhar em ter assim a sua casa cheia de crianças, não tinha como dar a expectativa de um casamento, porque a gente sabe que naquela época era muito difícil um homem casar com uma mulher que não poderia ter filhos.
que não poderia suscitar descendência. E o histórico dessa menina é choro, lágrimas, dor, tristeza, angústia, rodando pelos montes, chorando e sem entender, ou às vezes entendendo e sem querer entender, e às vezes entendendo e entendendo, mas tentando fugir daquilo que era para ser entendido, e que é muitas vezes o drama de muitos de nós que estamos aqui, que estão aí na internet, nos assistimos. Nascemos em uma família, não tínhamos culpa daquilo que aconteceu nos nossos pais, mas nos deparamos com as consequências que muitas vezes foram estabelecidas pelas decisões que os nossos pais, avós, bisavós e por aí vai, tomaram e que trouxe ali consequências complicadas. Óbvio que algumas consequências podem ser reparadas, mas algumas outras não tinham como ser reparadas. Então imagine a cabeça daquela jovem e que ainda olha para o seu pai e diz: pai, se você fez isso, como é que eu vou dizer que não? Se você fez esse acordo, essa aliança, se você comprometeu, como é que eu vou dizer que não? A única coisa que eu vou fazer é chorar pela minha virgindade, chorar pelos meus sonhos, que não tem como mais acontecer, chorar pela dor do meu coração. Mas a história toda dessa trama, que traz uma consequência sobre essa jovem, começa justamente com um pai ferido, um pai machucado, um pai dolorido, um pai que aprendeu a conviver com uma das coisas, dos sentimentos mais graves que o ser humano pode conviver, que se chama rejeição. Um homem que vive com algo que muitas vezes, muitos de nós convivemos com isso. Muitos de nós convivemos com a dor da rejeição. Muitos de nós somos vítimas das rejeições que os nossos pais passaram por ela. E aí as consequências são muito complicadas. E qual é a origem dessa história? A origem dessa história é o avô dessa jovem, que era um homem casado e que um dia sai pelas avenidas das ruelas, das cidadelas dali, daquele tempo, se encontra com uma prostituta, tem uma relação sexual com a prostituta, tem um filho com essa prostituta, e o filho se chama Jefté. E aí começa um grande drama dentro do coração de Jefté, porque ele também não pediu para nascer naquela família. Ele também não pediu para nascer fruto de uma relação sexual ilícita. Ele também não teve culpa que o pai dele era um homem que não tinha caráter. Ele não teve culpa que o pai dele sai para vaguear por aí e se envolver nas vidas dissolutas das prostituições. O que acontece é que uma prostituta engravida, uma criança está dentro do ventre daquela mulher, essa criança é levada para dentro de casa, mas o tempo vai passando e essa criança começa a crescer. E à medida que essa criança começa a crescer, aquela mulher que não podia ter filho, agora começa a ter filho. E aquela mulher que tem filhos, os filhos daquela mulher, filhos legítimos, começam agora a entender. Quando criança, todo mundo está brincando. Quando é criança, está todo mundo jogando bola, está todo mundo jogando videogame, jogando joguinhos, mas uma hora as pessoas crescem. E à medida que elas crescem, elas vão começando a olhar dentro de uma ótica diferente. E foi isso que acontece. Um jovem que não tinha culpa de onde ele nasceu, os irmãos que não entendiam nada, mas que um dia olharam para ele e disse: segundo a lei, o primogênito tem porção dobrada. Segundo a lei, o primogênito tem um privilégio. Então nós não podemos deixar Jefté aqui dentro da nossa casa. E o texto que nós lemos aqui fala de um homem que foi expulso. Mas esse homem que foi expulso aos olhos daquela família, ele não valia nada, não por quem ele era, mas da onde ele veio. Isso é um dos dramas mais complexos na cabeça de um ser humano. Você não pediu para nascer numa família, você não pediu para ter esse jeito, você não pediu para fazer isso, você não pediu para fazer aquilo. Você simplesmente nasceu. Você simplesmente cresceu. Quando Deus olha para você, independente de onde você nasceu, onde eu nasci, Ele coloca qualidades em nós. E a qualidade que Ele bota em Jefté é que era um homem valente. Ou seja, pode ser aonde for, está vindo um guerreiro aí. E esse guerreiro e essa guerreira vai combater grandes combates. O decreto de Deus para a vida dessa criança era um decreto de força, era um decreto de valentia, era um decreto que começou ao tempo, ele começa a aflorar. Ou seja, aquilo que Deus colocou em você, não importa a circunstância do seu histórico de vida, está dentro de você. As qualidades, os dons, os talentos, tudo aquilo que Deus colocou aqui dentro, está aqui dentro. Aquilo que Deus colocou aí dentro de você, está aí dentro de você.
O grande problema é que nós não sabemos conviver, muitas vezes, com os traumas que nós vivenciamos na nossa vida, e aí é que entram os grandes embaraços da nossa trajetória. Por quê? Um jovem que não teve culpa de onde nasceu, um belo dia, chega uma reunião familiar e diz assim: olha, você aqui, você não fica mais. Eles não pediram para ele sair. O texto diz que eles expulsaram Jefté. Eles tiraram ele de um histórico onde ele estava na sua vida, talvez como a sua própria filha, sonhando em crescer, sonhando em casar, sonhando em ter uma família, sonhando em ter uma casa, sonhando em ter uma carreira profissional, sonhando em entrar no exército daquela época, sonhando em ser um guerreiro reconhecido no exército, na marinha, na aeronáutica, não sei. Eu sei que ele sonhava também, mas o mesmo jovem que sonhava um dia, os sonhos dele se perderam, então ele foi expulso da sua família. Ele foi expulso da sua família, e quem é rejeitado vai andar com pessoas rejeitadas. A Bíblia diz que homens levianos foram andar com ele, e ele saiu. Só que, irmãos, a gente sai do contexto físico, mas os traumas que foram gerados não saem daqui de dentro. A gente sai dos ambientes em que nós somos escorraçados, mas a dor está aqui dentro. A gente, para desenvolver e para sobreviver, a gente faz de conta que está tudo bem, mas na verdade a gente não quer tocar em assuntos tão profundos da nossa história, mas o que na verdade acontece é que nós convivemos com um fantasma aqui dentro. Fantasma da dor, fantasma da humilhação, fantasma da rejeição, fantasma do abandono, fantasma do abuso emocional, que foi o que ele sofreu. Fantasma em que isso começava a permear a vida dele inconscientemente por toda a sua trajetória. Guerreiro, conhecido, junto com homens levianos, a região era chamada Tobi, ou seja, terra do esquecimento. Por quê? Porque toda pessoa que é rejeitada, ela é esquecida. Ela está envolvida em um ambiente espiritual em que essa rejeição não começa só ali e não termina só ali. Ela começa a conviver com o histórico de rejeição, o histórico da orfandade, o histórico do medo, da dor, o histórico da angústia, do complexo de inferioridade ou do complexo de superioridade, porque cada um de nós reagimos de uma forma diferente frente aos traumas que nós presenciamos e passamos no contexto da nossa história. Agora você imagine aquele jovem que perde a sua família, que perde o seu sonho, mas que não perde aquilo que Deus colocou dentro dele. Não perde aquilo que Deus colocou dentro dele de força, de dom, de habilidade, mas perde um pouco da sua essência. E qual é o fruto dessa história? O fruto dessa história é alguém muito forte, ou alguém muito sábio, ou alguém muito rico, ou alguém muito inteligente, ou alguém muito capacitado, ou alguém muito instruído, ou alguém muito culto, ou alguém muito bem relacionado, porém ferido. E aí essa história não acaba bem de jeito nenhum. Porque você pode ter dom, você pode ter talento, você pode ter dinheiro, você pode ter diploma, você pode ter doutorado, mestrado, pós-doutorado, você pode ter status, você pode ter sobrenome de uma família boa, mas se você não tratar o que tem aqui dentro, a história vai começar a se repetir na sua vida. O texto não fala da mãe, da filha de Jefté, possivelmente deve ter sido em mais alguma aventura. Afinal de contas, quem é rejeitado sempre procura para tapar sua rejeição com sexo. 90% de pessoas rejeitadas, elas vão ter alguma complicação na vida sexual. Ou compulsão sexual, ou frieza sexual. Se o texto não narra que aquela mulher, a mãe dela não aparece, com certeza era mais uma aventura. Como ele passou no contexto da sua vida, ele só estava replicando aquilo que ele aprendeu dentro da sua casa e aprendeu pela dor, porque uma das coisas que mais marcam a nossa mente, as nossas emoções, é justamente as dores e os traumas que nós passamos. E assim era Jefté. A questão toda, irmãos, é que a gente precisa entender é que na cabeça de Jefté, como na cabeça minha, ou na cabeça sua e de muita gente que a gente convive, tem áreas na nossa vida, na sua vida, que você quer mudar. Você sabe que você precisa mudar. Você sabe que você não pode continuar dessa forma. Você sabe que você precisa cuidar da sua saúde. Você sabe que você precisa melhorar. Você sabe que você tem que trabalhar. Você sabe que você tem que romper. Mas o problema não é aqui. O problema é aqui. O problema de Jefté não é naquilo que ele tinha que mudar. Não é naquilo que ele veio. Não é aquilo que ele enxergava. O problema dele é que dentro dele, a rejeição e a dor da ferida da sua alma falava mais forte do que a sua razão. Quando as minhas emoções feridas falam mais fortes do que a minha razão,
com certeza eu vou ter problema na minha vida, ainda que eu tenha aquilo que Deus determinou para mim, que no caso de Jefté era a força, a coragem, a guerra, a habilidade. Talvez na sua vida seja outra capacidade, outro dom. Talvez na minha vida seja outro, diferente de Jefté. O fato é, aquilo que Deus te deu não anula aquilo que você foi ferido. As habilidades e a capacidade que Deus te deu não anula a rejeição que muitas vezes está dentro da sua alma, na sua infância ou na sua adolescência. Então cresce um jovem que se torna um homem, e esse homem se torna forte, esse homem se torna guerreiro, e esse homem agora se embaraça naquilo que Deus entregou para ele, ou seja, aquilo que Deus entregou para ele era força, e ele era forte. Aquilo que Deus entregou para ele era guerra, e ele foi lá confrontar os filhos de Amon. Mas ele se embaraça e ganha a guerra, mas perde a filha. Ganha a batalha, mas perde a sua descendência. Ganha o dinheiro, mas perde a sua casa. Ganha o status, mas perde os seus sonhos. Ganha uma notoriedade, mas perde muitas vezes a sua paz. Isso é o resultado de quem não tem a sua alma curada. Alguém que saiu da infância porque cresceu, mas a emoção estava preso na infância porque foi ferido. Na primeira oportunidade que vão buscar Jefté, o retrato de um coração ferido é: e eu vou ser o quê? Líder de vocês? Ou seja, ele queria se vingar da dor que ele carregou durante esse tempo todo na vida dele, que ele não conseguiu perdoar aquelas pessoas. E a primeira oportunidade que ele tinha, ele queria sobressair sobre aqueles que tinham humilhado ele quando ele era um jovem. E isso é o conflito que muitas vezes nós passamos por ele, porque nós buscamos o dinheiro, não pelo dinheiro, mas para mostrar alguém que nos humilhou lá atrás e que um dia nos negou a mão quando a gente precisava de dinheiro. Nós buscamos o status, não porque é uma coisa boa, até porque Deus gosta de nome grande. Abraão, eu vou engrandecer seu nome, isso não tem problema. O problema é que muitos de nós buscamos ter um nome grande, não para pregar o evangelho, para ser uma referência naquilo em que nós fomos chamados, na carreira, na profissão, não. Mas é para mostrar para aquelas pessoas que nos humilhou, que nós demos a volta por cima. Então a motivação do nosso coração é sempre ter uma posição de autoridade, seja por dinheiro, seja por fama, seja por status, não por aquilo que possa me proporcionar, em que eu possa fazer para beneficiar outras pessoas, mas para mostrar àquelas pessoas que eu agora estou bem, que eu agora estou top e quem manda sou eu. Quem olha pela Instagram fala: "Nó, tá bom demais". Quem olha pelo TikTok fala: "Ó, que beleza". Mas quem olha para dentro do coração, que é Deus, sabe que não tem nada bom, nada além do que um filtro, do que uma imagem instagramável, do que um status vazio, do que um dinheiro sem propósito, do que uma beleza sem sentido, do que uma dor carregando, que sobrepõe a vida daquela pessoa, que toma a mente daquela pessoa, e por mais que ela pense e saiba que tem que mudar, as emoções feridas são mais fortes e ela não consegue mudar. Na verdade, o que Jefté estava vendo ali era uma oportunidade de dizer assim: "Tá vendo? Eu sabia que um dia vocês iam vir atrás de mim. Tá vendo? Sabia que um dia vocês iam olhar e clicar lá no meu Instagram para ver que eu venci". Mas para que você quer vencer? O que é vencer para você? O que é felicidade para você? Felicidade é você esperar ter alguma coisa para mostrar para alguém que te humilhou que você venceu? Felicidade é você ter um diploma só para mostrar para uma pessoa que te chamou de burro ou de burra na infância e você mostrou que você era inteligente? Felicidade é casar com alguém rico só para dizer que ficou bem sucedido? Felicidade é procurar alguma coisa que dê status e ficar escravo do trabalho só para poder tentar encobrir um trauma da infância que não tem jeito, que uma hora a bomba vai explodir? Felicidade é o quê? Porque para cada pessoa a felicidade é diferente. Para uma mãe que está com um filho no hospital, a felicidade é que o filho saia. Para uma pessoa que nunca teve uma casa, a felicidade é comprar uma casa. Para a pessoa que está desempregada, a felicidade é ter um emprego. Para a pessoa que está com fome, a felicidade dela é um prato de comida. Para a pessoa que é gananciosa, a felicidade dela não importa se ela passa por cima de tudo e de todos, mas o importante é ter o dinheiro. O que é felicidade para você? Felicidade para você é ter as coisas ou é ser aquilo que Deus quer que você seja? Felicidade para você é carregar seus traumas escondidos debaixo do tapete da sua alma e tentar o tempo todo ser uma pessoa que você não é?
para mostrar para alguém que nem está nem aí para você, onde você se perde, não aqui fora, mas a maior consequência da nossa vida é quando nós nos perdemos aqui dentro, porque aqui fora é só o reflexo de quem está perdido aqui dentro. Por isso, quando você vê uma pessoa envolvendo ali na droga, não é porque ela é ruim, ela está perdida aqui dentro. Você vê uma pessoa se apoiando na prostituição para dar um pouquinho de dopamina, de 15 minutos de prazer e perdendo a eternidade, é porque ela está perdida aqui dentro. Quando você vê pessoas escravas do dinheiro, do status, do trabalho, é porque, na verdade, ela está perdida aqui dentro. Porque em algum momento da sua trajetória ela foi humilhada, ferida, rejeitada, abandonada. E aquelas palavras que talvez para você não fizesse nenhuma importância, para ela machucou demais. Talvez aquela rejeição que para você ou para mim não fizesse nem cócega, para aquela pessoa era a bomba de destruição dos sonhos, do projeto de um jovem que sonhava em casar, em ter a sua família e somente conviver com seus irmãos. Ele não estava nem pensando em herança, ele não estava nem pensando na fazenda que talvez o velho Gileade podia dar para ele. Ele era um jovem que estava sonhando. E muitos de nós fomos destruídos na nossa juventude, destruídos na nossa infância. E que hoje nos tornamos pessoas adultas fisicamente, mas crianças feridas emocionalmente. O grande problema é que a gente acha que o tempo vai passando e as coisas vão se ajeitando e elas não se ajeitam. A gente vai para os carnavais da vida achando que vai esquecer, mas isso não passa. A gente sai para as avenidas da vida achando que tudo vai passar, mas o que está aqui dentro, irmãos, uma hora ou outra, quando você parar, nem que seja um minuto, aquilo vai voltar à tona dentro de você. Porque uma situação mal resolvida, ela não se encobre com o pecado. E aí é a hora que a gente precisa entender. Um dia, uma pessoa na igreja, lá da Índia, virou para mim e falou: mas quando eu estava no mundo, eu era mais feliz. Não é que você era mais feliz, é que você fugia para trás de um pouquinho de dopamina e você tentava encobrir aquilo que estava aqui dentro de você. Quando você entrega a sua vida para Jesus, você vem querendo que Ele resolva alguma coisa aqui fora, mas Ele fala para você: olha, antes de resolver alguma coisa aqui fora, preciso colocar algumas coisas em ordem aqui dentro. E mexer naquilo que está quieto dói. Só que se você não mexer, ele está infeccionando e você não está vendo. Mexer no trauma que você teve na sua infância, porque você tinha vergonha da sua família, dói. Mexer no trauma que você tem o tempo todo, das humilhações que você passou na escola, dói. Mexer no trauma que você carrega, você veio de uma família evangélica e dentro da igreja evangélica você foi humilhado, porque é um pecado que você cometeu. E qual é o jovem que não comete um pecado? Só que o rigor que trataram isso foi tão grande que por fora está tudo bem, mas por dentro não está. Por fora está bem, mas por dentro tem um abuso sexual que você nunca contou para ninguém. Tem um estupro, tem um abandono, tem uma vergonha, tem uma humilhação. Tem uma tendência sexual distorcida porque você não sabe o que lidar com isso, porque você foi estuprado. E aí cresce o Jeftés e a Jeftéias. Nome bom para você colocar na sua filha. Chama ela de Teteia. E se levanta uma geração de Jeftés. Por fora está tudo bem, porque fez um botox. Por fora está tudo bem, porque fez uma harmonização facial. Fora está tudo bem, foi lá no salão de branco, deu uma ajeitada no cabelo, mas por dentro não está. Fora está tudo bem porque conquistou algo que é muito importante, e tudo bem por isso. Fora está tudo bem porque está com uma pessoa legal, mas daqui a pouco essa pessoa legal vai embora, igual a outra que era legal e foi embora também. Porque quem não consegue controlar aqui dentro não vai conseguir administrar um relacionamento aqui fora. Por enquanto está tudo legal porque ganhou um dinheirinho, está lá na aplicação que você está dando 15%, está tudo legal. Mas daqui a pouco as fragilidades emocionais começam a borbulhar. E aquele dinheiro que um dia passa a ser aquilo que entra por uma mão e sai pela outra. Porque o problema não é que veio um devorador. É porque veio um problema emocional que você não sabe se controlar. E você não se controla. E você não consegue deixar ninguém tratar você. E aí se levanta uma geração de Jefté que tinha tudo para dar certo. Mas que assim como foi perdido pelos seus pais,
perdem também os seus filhos. Levanta uma geração de Jefité que tinha tudo para fluir, mas se encontra hoje numa situação delicada da sua vida, porque o tempo está passando. Não é 44 igual eu. Não é não? E aí já convive com os dramas de um histórico dos sonhos e das frustrações que não deram certo. Não porque Deus não era bom, mas porque eu não deixei Deus me tratar. E aí, irmãos, nós temos muitos traumas dentro de nós. Que é justamente isso, que é uma chave em que nós não deixamos Deus mexer. Tentamos criar uma maquiagem do dinheiro, das fotos, das viagens, do trabalho. Todos os resultados baseados nos traumas que nós tivemos. Todos os resultados, sejam eles bons ou ruins, baseados nas palavras negativas que nós vivemos. E quando você não deixa Deus tratar isso em você, você começa a se esconder atrás das suas dores, o vitimista. E aquele que não é vitimista, começa a se gabar em cima das suas pequenas vitórias. Porque aos olhos dos homens são grandes vitórias, mas aos olhos de Deus são minúsculas vitórias. Porque os maiores inimigos que você tem, que você acha que é aqui fora, às vezes eles estão aqui dentro. Você precisa fazer uma reflexão da sua vida. Você não pode deixar essa história no baú como se nada tivesse acontecido com você e que você estivesse na praça, na praia ou no shopping e tivesse tudo bem, não. O Evangelho de Jesus, ele nos confronta. E um dos confrontos não é só o confronto do fruto, que é o pecado. É o confronto da raiz, onde nós somos feridos e que nos transformamos em uma pessoa que nós nunca imaginávamos que fosse. O confronto do Evangelho, para os religiosos, é só meter a língua naquilo que você erra. Mas o confronto do Evangelho de Cristo é entrar na sua vida para entender onde está a raiz daquele erro. Porque por trás de uma promiscuidade sexual, tem uma raiz. Por trás de uma pessoa que se fecha, que não quer relacionar mais com ninguém, tem uma raiz. Por trás de uma pessoa agressiva, tem uma raiz. Por trás de uma pessoa que não sabe perdoar, tem outra raiz. Por trás de uma pessoa que o tempo todo só pensa em dinheiro, 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 tem uma raiz. Por trás de uma pessoa que não consegue dar certo com ninguém, não é que você é ruim, é porque tem uma raiz. E aí? Você vai tentar deixar o tempo passar como uma pessoa do mundo que senta para encher a sua cara, para se embriagar no motel e nos adultérios da vida, na prostituição da bebida, da droga, e se embriagar no dinheiro para tentar tapar alguma coisa que lá na frente vai explodir, irmãos, porque vai explodir. Ou você para resolver a sua vida, ou você vai continuar repetindo um ciclo geracional, que muitas vezes seu pai, seu bisavô e coisa que você nem sabe, acompanha você. E muitas vezes você dá sequência a um histórico de derrota. Por fora, Jefté ganhou a guerra, irmãos. Quem olhava para Jefté falava o quê? Esse cara é top. Rapaz, o cara ganhou a guerra. Não é possível. Todo mundo, Jefté. Todo mundo tirando foto, postando no Instagram da época, etc e tal. Mas quando ele chegava em casa, ele pensava, nossa, minha filha, minha descendência, meus sonhos. Eu fui tão ferido lá atrás. E agora eu fiz isso com a minha filha. Eu fui tão machucado lá atrás, agora isso vai acontecer de novo. Não é possível. Ou seja, ele saiu de casa, mas o drama não saiu de dentro dele. Já viu aquela pessoa que casa para fugir de casa? E aí, quando casa, o homem é pior do que a confusão de dentro de casa? Ou a mulher é pior do que a confusão de dentro de casa? Já viu isso? Então, se você que está me ouvindo não tiver uma maturidade para entender essa mensagem, para você vai ser mais uma mensagem, você vai falar que é legal e tal. Não entendi nada, ou então entendi tudo. Se você não tiver uma maturidade, você vai ouvir por ouvir. Agora, se você tiver um pouquinho de maturidade, você vai parar para resolver sua vida com Deus. Você vai parar para fazer uma análise da sua vida e das suas reações, dos seus resultados. Não resultado de vendas, resultado da sua vida. Quem é você? O que aconteceu na sua vida até hoje? Olhar para o espelho, encarar você de frente e dizer assim, até quando eu vou continuar desse jeito? Até quando eu vou continuar dessa forma? Não é pegar a sua culpa e transferir para o outro. Não é pegar aquilo que está acontecendo com você. Não, é encarar de frente. Jesus, eu preciso encarar a minha realidade de frente. Porque eu não posso mais fugir dela por alguns minutos de dopamina, de um prazer
tão fugaz, que é uma droga, uma mesa com um bocado de amigo mais perdido do que tudo, uma noite de prazer de quinta categoria, um dinheirinho que mostra um status, mas que daqui a pouco vai embora e começa a saga de novo, entra por uma mão, sai por outra. Um ministério que pode tapar aquilo que está aqui dentro, porque o ministério é muito bom para esconder aquilo que está aqui dentro, porque eu passo uma imagem de espiritual como Jefté, mas na verdade o coração está totalmente destruído. Eu não estou dizendo que a gente tem que ser perfeito e que todo mundo pode ser curado e que ninguém nunca vai ter. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que tem pessoas que, se elas não pararem agora para resolver o problema delas, a bomba vai estourar e vai ser pior depois. Eu quero dizer para você que não adianta Jefté ganhar as guerras, mas ele se perder dentro dele, no buraco em que ele nunca saiu dele. Porque, na verdade, o que está aqui é só a sequência de um ciclo de derrota que de Jefté passa para sua filha. O que eu quero dizer para você é que, se você não parar para encontrar com você mesmo e saber, Deus, eu quero saber quem eu sou de verdade, Senhor. O tempo vai passar, as pessoas vão vivendo, e você vai continuar convivendo com trauma dentro de você, da dor, do medo, da rejeição, dos conflitos, das prostituições, dos enganos, dos desejos desenfreados que se tornam idolatria pelo sexo, pela droga, pelo dinheiro, pelo status, pela fama, pelo prazer. E aí uma geração se torna uma geração hedonista, em que eu o tempo todo fico desenfreadamente buscando novas experiências para tentar tapar um buraco que está dentro da minha alma por uma ferida que eu tive na minha infância. Ninguém pode fazer isso por você. Ninguém pode ir por você. Então, quando você vai no médico, o médico pede os exames, eu não posso ir lá fazer os exames por você. Olha, eu vim aqui para fazer os exames aqui, por causa do pastor Júlio. Tira meu sangue aqui e faz os exames, não. Ninguém pode ir. É você que tem que ir. Ninguém pode ir a Deus em seu lugar. É você que tem que ir a Deus. Ninguém pode se encontrar com a sua verdade, que não seja você mesmo. É você que tem que se encontrar com a sua verdade. Suas carências, seus medos, suas inseguranças. E para me encontrar com a minha verdade, irmão, eu tenho que tirar a armadura de Naamã. Porque a minha armadura, ela me cria um status perante as pessoas. Você está pensando que Jefté não tinha uma armadura também? Tinha. Porque não tem como você ser um guerreiro e não ter uma armadura. Só que quando você chega diante de Deus, é justamente tirar a armadura. E quando você tira a armadura, você já não é mais aquele guerreiro general. Você agora é você. Com as suas dores, suas feridas, suas mágoas, seus medos, seus temores, suas angústias, sua insegurança e Deus. E é isso que, quando Jesus fala para a gente entrar no quarto, fechar a porta, que o nosso Deus que nos vê em secreto, Ele vai nos ouvir. Porque às vezes nós fomos criados num sistema religioso de você ir para Deus só para pedir. E quando você começa a encontrar com Jesus, você precisa entender que às vezes você precisa ouvir e não pedir. Porque Ele já sabe o que você vai pedir antes que você abra a boca, Ele já sabe o que você precisa antes de você pegar a sua listinha de pedidos. E eu não quero dizer que você não possa pedir nada para Ele. O que eu quero dizer para você é que às vezes nós precisamos mais ouvir do que pedir. Às vezes nós precisamos mais encontrar conosco mesmo, na nossa realidade, do que ficar olhando a vida dos outros e tentar achar a realidade dos outros para tentar trazer para a minha vida. Porque a sociedade moderna sempre vai querer que você olhe para alguém para você ter a vida que aquela pessoa tem. Mas não tem jeito de você ter a vida que ninguém tem, porque cada um tem uma história. Não existe. Então, irmãos, a gente precisa encontrar conosco. A gente precisa encontrar com as nossas feridas e trazer Jesus para que elas sejam curadas. Ou vamos ficar fugindo como Jefté, estabelecendo um ciclo de derrota em que eu vim e agora os meus filhos, e os meus filhos os meus netos, e os meus netos os meus bisnetos. E assim vai indo. Entra ano, sai ano, faço propósito, pulo daqui, pulo de lá, mas continuo do mesmo jeito. Fazendo as mesmas coisas. Pensando do mesmo jeito. Achando que o dinheiro, e nada contra o dinheiro, eu quero profetizar que você vai ganhar muito dinheiro. Mas da forma certa. Do jeito certo. Sendo que aquilo que Deus te dá não compromete quem você é. Na verdade, irmãos, para a gente encerrar, Jefté se perdeu dentro dele quando ele foi rejeitado.
Quando a gente é rejeitado, a gente se perde dentro de nós. Quando a gente é abandonado, a gente perde a nossa segurança. O pai é a proteção. O pai era muito bom para se prostituir, mas na hora de defender o filho, ele botou o rabo entre as pernas e ficou com medo da mulher. O pai era muito bom para ir para as noitadas. Muitos de nós nascemos em família assim. O pai era muito bom para brigar, para ir para a noitada, mas na hora de defender o filho, não defende. O pai era muito forte, é isso, eu faço, aconteço com a filha dos outros, mas na hora de defender a sua própria filha, ele deixou a filha na mão. Ele abandonou a filha. Ele era muito bom para as pessoas, mas para aqueles que eram de dentro de casa, ele abandonou. E a filha abandonada vai carregando os traumas, o filho abandonado vai carregando as dores. E muitos de nós fomos assim. Muitos. Só que uma hora a gente encontra com Jesus, e quando a gente encontra com Jesus, Jesus encontra conosco. E quando ele encontra conosco, ele vai vendo a nossa história toda. Então, irmãos, deixa Jesus trazer cura dentro de você. Porque o problema não é você ter dinheiro, não é você ter diploma, não é você ter status, não é você ter Instagram, não é você postar foto. O problema é a motivação que você faz isso. Quando eu sou curado, a minha motivação é certa. Quando eu sou ferido, a minha motivação certamente vai ser errada. Quando eu estou curado, o dinheiro é uma bênção para mim, para o reino de Deus e para qualquer pessoa que passe no meu caminho. Mas quando eu não sou curado, o dinheiro passa a ser um ídolo. Então aquilo que seria uma bênção para mim passa a ser mamon. E quando mamon entra na vida da pessoa, ela gasta o dinheiro só aquilo que não presta. Prostituição, bebida, droga, engano, rolo, confusão. Por quê? Porque mamon entrou, porque se tornou um ídolo, então não tem o reino de Deus no dinheiro. E o fim de quem faz aliança com mamon é miséria. Pode saber que é. É pobreza. Desde que o mundo é mundo, sempre foi assim. Então nós precisamos refletir sobre a nossa vida. Nós precisamos olhar para dentro de nós para a gente não ficar repetindo esse ciclo. Quando eu ensino aqui nos cursos que nós somos reparadores geracionais, é justamente isso. Esse ciclo emocional ou espiritual, ele tem que parar em você, porque Cristo está em você. Ele tem que parar em mim. Ele não pode dar sequência. Você não pode um Jefté gerar outro Jefté, gerar outra Jeftéia, que vai gerar uma sequência de Jefté. Não dá mais para isso. Nós precisamos nos reposicionar no reino de Deus para que a gente possa entender que você vai vencer batalhas, mas que você vai voltar para casa e vai descansar em paz. Você vai prosperar, mas que você vai voltar para casa e você vai descansar em paz. Você vai viajar, você vai ter diplomas, você vai ter sucesso. Deus quer isso para você. Abraão, vou te engrandecer o nome, tu será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem. Abraão, eu vou te prosperar. Não tem problema isso, mas quando você voltar para casa, você vai estar com a cama fofa, tranquila, em paz. Porque você não tem que ficar fazendo aquele tanto de rolo e aquele tanto de confusão, fingindo de conta que você é uma pessoa que você não é, sabendo que você está errado, só para manter um status para pessoas que não estão nem aí para você. E as pessoas da sua casa que te amam, você ferir, machucar, enganar. Não dá, irmãos, mais para isso. Sabe por que não dá mais para isso? Eu vou te falar porque não dá mais para isso. Porque Jesus está voltando. Agora, se você não for uma pessoa crente, você prepara que o bombardeio na sua fé vai ser gigante. Com essa onda de extraterrestre aí, meu amigo, vai vir uma avalanche de confusão. Ah, apóstolo, extraterrestre existe? Existe, é demônio extraterrestre. Entendeu? E são demônios. E eles vão tentar trazer uma confusão para gerar a credibilidade da palavra. Vai vir uma confusão. Por quê? Porque estamos perto do arrebatar. E na hora que a igreja for arrebatada, sabe o que eles vão falar? Foi os extraterrestres. Que abduziram aquelas pessoas malignas e tiraram eles da terra. Agora a terra está purificada. Mas na verdade é Jesus que vai vir nos buscar. Então nós precisamos agora tratar a nossa vida de forma responsável. Tratar a nossa vida assim, de forma séria. Para de brincar, irmão. Não dá para você brincar mais. Não dá para você brincar de crentezinho ferido, que foi ferido em 1930 naquela igreja que você estava. Não dá mais. Está na hora de você perdoar isso aí. Não dá mais para você ficar ferido, chorando, caminhando por aí. Não dá mais. Você tem que virar a página disso.
Para que você possa ter paz, entendeu? Para que você possa buscar Deus. Não dá para você ficar carregando esse trauma. Uma vez eu fui dar uma palavra para uma pessoa, mas ela era tão ferida de uma igreja que ela veio, porque nasceu na igreja, cresceu na igreja, que qualquer coisa que você falava, eu achava que estava mandando na vida dela. Eu falei, querida, eu não estou querendo mandar em você. Eu não estou mandando nem em mim direito. Jesus já manda de mim há muito tempo. Eu só estou te dando um conselho. Fique em paz. Eu não quero te cobrar nada. E o meu objetivo não é te cobrar, é te direcionar. Mas fique em paz. Porque as pessoas às vezes estão tão feridas e machucadas que elas não querem ouvir nada nem ninguém. E aí sabe o que vai dar? A bomba vai explodir em qualquer momento. E não vai ser bom. Se não já explodiu. Porque tem gente que já explodiu, já está com um capeta e não está nem entendendo. Jesus vai voltar, irmãos. E a gente vai morar com Ele. E a gente tem que sair do pecado, da promiscuidade, do engano, da mentira. Não é por mim que eu estou te pedindo isso. É por você mesmo. É por você. Sair do adultério, sair do rolo, da confusão. Não é por mim que você tem que fazer isso. É por você. Porque na hora que Jesus voltar, se eu não tiver curado aqui dentro, eu vou ficar. E o problema de ficar é que a dor de ver que você podia ter ido e que você ficou é pior do que aquele que já sabe que vai ficar. Esse dia eu vi um rapaz fazendo um programa na internet e ele virava assim para as pessoas: você vai para o céu ou para o inferno? Agora aqui no carnaval agora. E a menina falava assim: é claro que eu vou para o inferno. Eu aqui nesse carnaval aqui, como é que eu vou para o céu? E ela falou: bebendo, usando droga, nas orgias que eu tô. Duas meninas novas assim. Como é que eu vou para o céu? Eu vou para o inferno mesmo. Essa pessoa já sabe para onde ela vai. Eu fiquei pensando, né? Pelo menos uma pessoa sincera. Essa aqui já sabe para onde ela vai. E pior, aquela pessoa que está dentro da igreja fazendo a mesma coisa e que vai para o inferno achando que vai para o céu. Porque aquela ali já sabe. E aquela pessoa que está dentro da igreja, que acha que vai para alguma coisa só porque vem na igreja. Mas a igreja não está dentro dela mais, porque alguém tirou. Talvez foi seu pai, sua mãe, um líder, um amigo, uma amiga, um relacionamento, uma sociedade que te traiu, alguém que te apunhalou pelas costas e que conseguiu tirar o que tinha mais importante dentro de você, a presença de Jesus. Está na hora da gente voltar para Cristo de verdade, trazer Cristo para dentro de nós, para colocar os nossos sentimentos em ordem. Para que a gente tenha paz, não aqui fora para as pessoas verem, mas aqui dentro, para a gente chegar na nossa casa e dormir tranquilo. Ter paz na nossa casa. Ter paz para os nossos filhos, aqueles que têm filhos. Trazer paz para o ambiente onde a gente está. E não continuar dando sequência à tribulação que um dia fizeram conosco. Na minha vida e na sua vida você tem que parar, irmãos. Ninguém vai parar isso por você. Nem a sua mulher, nem o seu marido, nem o seu pai, nem a sua mãe, nem seu filho, nem seu pastor, nem sua pastora, nem seu líder, nem seu colega, nem miga sua louca vai conseguir fazer isso com você. A única pessoa que pode parar isso na sua vida é você. Eu quero uma mudança, eu quero cura, eu quero ser liberto disso, eu quero perdoar quem me feriu lá atrás, eu não quero ser uma criança ferida no corpo de um adulto, eu quero liberar aquela palavra que eu recebi, não quero me estar debaixo dessa confusão, eu quero caminhar, eu quero avançar no propósito de Deus. Eu não sou perfeito, eu tenho muitas coisas para botar em ordem, mas eu quero caminhar na presença de Deus. Eu quero ser um homem, uma mulher segundo o coração de Deus. Que coloca Deus em primeiro lugar. E na hora que eu tropeçar, porque nós estamos aí e a gente pode, qualquer um pode tropeçar. Eu vou continuar com o meu coração na presença de Deus. Buscando a presença de Deus. Conhecendo esse Deus que é tão bondoso. Mesmo sabendo desse passado todo nosso, Ele nos chamou, nos recebeu, nos acolheu. Irmãos, trate o seu passado. Escuta o que eu estou falando com você. Trate o seu passado. Resolva as coisas do seu passado. Para você não ter que ficar chorando pelos montes como a filha de Jefité. Repetindo o choro de um jovem que teve que ir para a terra do esquecimento porque foi por uma decisão inconsequente do seu pai. E ela agora tem que estar chorando por uma decisão precipitada do seu pai também. Que Deus tenha misericórdia da minha vida e da sua. E nos leve para um lugar de paz. Onde a gente veja isso que eu estou pregando para você de forma natural. Senhor, eu preciso que os meus sentimentos sejam colocados em ordem, para que eu não tenha a consciência de que eu tenho que fazer e não consiga fazer. Traga libertação em mim, Senhor. Traga cura no meu coração.
Traga, Senhor Deus, um entendimento para que as minhas emoções não fiquem congeladas, a minha alma não seja fragmentada e que os espíritos malignos não aproveitem dessa fragilidade para me aprisionar nas 15 minutos de dopamina que um copo, uma droga, um sexo pode me trazer. Você é muito mais do que 15 minutos de dopamina, querido. Você vale muito mais do que uma noite de sexo de quinta categoria em um quarto fedorento de um motel de Belo Horizonte. Você vale muito mais do que uma mesa com a bebida, sentado com um bocado de doido, fumando, esguerrando fumaça pelo nariz e pela boca. Você vale muito mais do que isso. Você vale muito mais do que ambientes que muitas vezes você ainda costuma frequentar. Você tem valor para Deus. Você é uma pessoa de valor. Talvez a ferida na sua alma foi tão grande que você não acha que você é uma pessoa de valor. Mas para Deus você é uma pessoa de valor. O que Deus tem para você é muito mais do que um encontrozinho de quinta categoria. Um rolinho. Deus tem coisas para você muito mais do que um rolinho para ganhar um dinheirinho. Para tirar uma fotinha, para comprar um negocinho, para mostrar para um povinho que eu estou muito bonitinho. Isso é muito mais do que isso. Deus tem coisas grandes para você. Deus tem prosperidade grande. E Deus não precisa de ninguém para ajudar Ele. Deus não precisa de atalho. Deus não precisa de ninguém para ajudar na fiscalização. Ele é Deus. Ele é poderoso. Você tem valor. Não deixa repetir a história de derrota que aconteceu na sua vida. Vamos mudar essa história. Vamos juntos, eu ajudo você, você me ajuda. Vamos orando, vamos guerreando. Não entra nesse evangelho doido por aí. Senão você vai ser tragado. Está cheio de gente doida por aí. Você vai ser tragado por uma doutrina satânica que quer que você continue no pecado, no engano, na mentira. E o fruto disso, você já sabe qual é o fruto. Derrota, ruína, fracasso. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Fique de pé no seu lugar.